15 uns contra os outros, então sentiram sua identidade um com o outro. Vamos denotar a diferença percebida com A, B, o que é percebido como identidade com A, B. Se outras diferenças, C, D, etc., forem adicionadas, outras formações serão formadas, por X, A, B, C, A, B, C, A, B, C, D, etc., onde os símbolos dos colchetes e colchetes são facilmente convertidos em palavras pode traduzir. Desta forma, a multiplicidade de todos aumenta constantemente. O ato gerador é chamado de conexão ou combinação. Os elementos, que já são percebidos como um todo, são dispostos e reagrupados das mais variadas formas. E embora nem todos esses agrupamentos possam perdurar e ser sentidos, não há pelo menos nenhuma objeção lógica à tentativa de organizá-los dessa maneira, e à tentativa de repeti-los e, então, considerá-los como um novo todo. Da mesma forma, vamos olhar para relacionamentos. A frase "o cavalo come feno" é um todo. Ela veicula conhecimento, ou pelo menos quer alcançá-lo. O conceito de cavalo, por sua vez, é um todo, pois sua comunicação evoca um ato de pensamento específico. Ao ouvir a palavra, pensamos 4 pernas, forma, etc. Ou seja, definimos o termo num piscar de olhos por uma série de relações. Uma frase é, portanto, uma combinação de vários todos. Todo o nosso discurso é, portanto, nada mais do que uma combinação de relações sentido como um todo em relações novas e complicadas através do ato de combinação. O conteúdo de um todo é enriquecido e dividido em uma multiplicidade. Seja determinado, isto é, tornado reconhecível pelas relações básicas com B e C que o definem. Quando pensando em A B é pensado como a C, por exemplo, 4 pernas e forma no conceito cavalo se A encontra um novo conceito D, que é definido pelas relações básicas de I D F, então eles se revelam contrastes, por exemplo B, A, DB, que nos mostram que D se comporta de maneira diferente de A. Depois também as identidades, chamadas analogias para a consciência, como ID, que deixam claro que de certa forma A pode substituir D. Novamente, combinar os relacionamentos produz, sempre novos relacionamentos. 16 A consequência psicológica da ocupação frequente com A é que ela adquire um conteúdo cada vez mais rico através da memória, especialmente através da prática e do hábito. E, portanto, A é sentido cada vez mais fortemente como um todo claramente delimitado e relacionado, ou seja, como o centro de todas as relações AB, um C. A, D, e assim por diante. Se chamarmos o AB ligado a de uma característica de A, então o conceito do todo A aparece como o centro ou, como se costuma dizer, a soma de uma multiplicidade de características. Concluímos agora que um todo não existe como tal desde o início, mas requer a participação do pensamento para sua existência. No caso de novos conceitos, uma vez que são obtidos pela ligação dos antigos, isso é imediatamente óbvio. Para nós, acostumados, a prática e o hábito fazem com que o apoio do pensamento não seja mais claro. Assim, o círculo do Sol e o cavalo aparecem para nós como um, mas muitas vezes estendemos o disco solar para que ele também englobe o pátio, ou dividido em partes por manchas solares, ou sentido com o mundo estrelado ao mesmo tempo. A limitação nunca acontece sem a nossa ajuda. De tudo isso se segue que nem a unidade nem a multiplicidade podem ser compreendidas a menos que alguém se imagine como ativo. O eu singulariza e determina um todo. E então continua essa atividade de desintegrar, reconstruir, determinar. Portanto, aqui vemos a tremenda importância que deve ser atribuída ao conceito de fazer. E, portanto, perguntamos o que significa ser ativo e ser oposto do sofrimento. Se agora respondêssemos a isso da maneira que as ideias familiares sugerem, não poderíamos deixar de descrever em detalhes como uma percepção dirige nosso pensamento, depois estimula nossa vontade, como nossos músculos aparecem em movimento e agora produzem um resultado desejado, uma mudança violenta em nosso ambiente. Mas um processo tão complicado não seria capaz de nos explicar nada, na verdade ele mesmo precisa de muitas explicações. No entanto, podemos dar uma resposta preliminar à questão colocada. 17. Dark enfatiza apenas o que é essencial e fundamental no conceito de atividade. A proposição a ser feita é que a consciência e a imaginação se influenciam mutuamente.
A influência da consciência é chamada de ação, a da imaginação é chamada de resistência. Como resultado, os conceitos a serem explicados são reduzidos a um novo, o de influência. Somos forçados a inserir aqui algum novo conceito fundamental, porque ser ativo não pode ser derivado dos conceitos já explicados, mais econômico, porque é baseado na menor quantidade de suposições. Afirma que a consciência e a imaginação não são dois seres completamente separados, não lado a lado, mas existem um para o outro. E para essa conexão ela determina a parte que cada um leva. A justificativa da tese está na introspecção. Aí descobrimos, como já foi apontado, que enquanto temos a sensação de livre atividade quando pensamos, a ideia nos pressiona. Pode ser que em cada quadro, embora apenas a imaginação pareça apresentá-lo, a parte da imaginação seja apenas predominante. E que, além disso, todo pensamento também está sob a influência da imaginação. Será mostrado mais tarde que este é realmente o caso. Mas, no entanto, um pensamento claro é despertado pela diferença dada. Fazer e tolerar, sentimos, são coisas diferentes. Nós entendemos, sem poder explicar mais do que fizemos acima, o que cada um é. E este fato básico é suficiente. Quando um todo é mantido firme e outras determinações são aplicadas a ele, um novo todo surge, contido no primeiro. Nesta proporção, posicione-se Z, B, cavalo e cavalo branco ou corpo e parte dele. As disposições adicionais são chamadas de condições ou restrições ou limitações. Cada atributo é tal condição, por ter um atributo, Lasker, compreendendo o mundo. 2. 18. Meios para satisfazer a condição correspondente. Cada nuance de uma diferença também é uma restrição, por X. B. O vermelho claro é um tom condicional de vermelho. Se o todo dado desde o início é uma massa, então uma seção dessa massa é determinada por outras condições, e isso é chamado de parte. Um princípio básico se aplica a tais partes, nuances, características. Uma parte de um todo é, por sua vez, uma parte do mesmo todo. E aqui, bem compreendida, nuance ou característica ou condição também poderia ser usada em vez de parte com uma ligeira modificação da estrutura da frase. Novo. Os conceitos da parte, da nuance, da condição não podem ser derivados dos conceitos acima mencionados, porque o ato que está ligado a eles entra em cena novamente aqui. Escolhemos tudo sem reservas, mas determinamos a parte ou o matizado, condicional, enquanto a massa ou o conceito do todo nos é prescrito. A justificação da lei declarada acima é apenas na introspecção. Aí está, não redutível a algo mais simples, portanto fundamental. E é de grande fecundidade, pois não apenas se relaciona com proporções e fornece o material para a série de números, mas também é a raiz da doutrina de inferências de Aristóteles. Assim que a relação do todo com a parte é inspecionada, surge uma imagem, algo de uma parte sendo separada de uma massa, e então vemos duas partes, uma escolhida por escolha e ao mesmo tempo a sobra. O todo é separado por meio das condições em duas classes do que satisfaz as condições e do que não satisfaz. As duas classes juntas formam o todo original. Por exemplo, o termo cavalo é dividido em cinza e a classe de cavalos que não são cinza. Outro exemplo. A afirmação o cavalo come feno fresco é mais definida e restrita pelas condições do que a outra o cavalo come feno. Agora, se o cavalo come feno, ainda existem duas alternativas no ato, que o feno seja fresco ou não. 19 Aqui o significado do não aparece em uma luz clara, o que faltou um pouco na explicação anterior. O Z não vermelho. B. Tem muito pouca especificidade, pode-se dizer sobre muitas coisas em que não tem interesse algum, por X. B. De um som. Ele só ganha importância se primeiro tomarmos como base um todo, que é restringido pela condição vermelha, por X. B. Cor. No caso do não conceito, simplesmente posto sem indicar expressamente um todo ao qual deva referir-se, tal todo é tacitamente construído intelectualmente, ou seja, aquele que engloba a soma de todos os conceitos à disposição do ego. Mas a totalidade dos seres é um conceito altamente indefinido. É confuso e mutável. Com cada conceito, ele também contém seu oposto, e seu próprio oposto, o inexistente, é dificilmente compreensível e, portanto, leva a especulações equivocadas ou infrutíferas. Bastante diferente uma vez que um todo foi definido.
Então, o pensamento disso tem uma diretriz firme e pode trazer novas determinações com clareza cada vez maior. O poeta realiza com maestria esse ato de determinar, de acumular peculiaridades, de produzir imagens dotadas de características próprias e, portanto, as mais vivas. Qualquer um pratica tal ato quando fala de um general, o pressuposto. Todo passa para um particular nele contido, aplicando-se assim a regra geral ou prescrição ao caso particular determinado por outras condições. A par deste acto de particularização ou especificação, já se falou de outro, separando o que é semelhante ou homogêneo, ou descobrindo as analogias de conceitos ou relações. Se alguém percebe o que é semelhante em todos diferentes, enquanto aquilo em que eles diferem se afasta da vista, isso é chamado de abstração. Esta é a atividade mais silenciosa, requer apenas descobrir o que eles têm em comum, um ato de encontrar, para depois direcionar a atenção, ou seja, afastar-se do que não deve ser notado. As diferenças desaparecem. Eles se tornam indistintos, enquanto o que é comum ao todo considerado é dividido em dois.